A paz do Senhor, meu amado, a paz do Senhor, minha amada. Me chamo Gutenberg e esse é o canal Bem-Aventurados, um canal feito para abençoar a sua vida. Estarei ministrando uma palavra de Deus e com certeza esta palavra irá impactar o seu coração. Desde já te convido a ler alguns trechos dessa palavra maravilhosa que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como leis? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhes: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Meus queridos, aguarda só mais um momento, assista aí essa próxima vinheta e logo em seguida estarei ministrando acerca desta palavra a qual nós acabamos de ler. Meus queridos, na leitura que acabei de fazer, vimos que um homem ele se levanta diante do Senhor e faz a seguinte pergunta: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E veja bem, Lucas nos revela que o homem que fez tal pergunta não era nenhum leigo, não era nenhum ignorante acerca do assunto, não era alguém que estava querendo aprender qual deveria ser a sua conduta diante de Deus para que assim viesse herdar a vida eterna. Não, Lucas nos revela que o homem que fez essa pergunta foi um doutor da lei, ou seja, alguém que lia, interpretava e ensinava a lei do Senhor, alguém que era um perito na lei do Senhor. A maioria desses caras pertenciam ao partido dos fariseus, então não era nenhum leigo, não era nenhum ignorante, era alguém que fez tal pergunta, mas já sabia da resposta. Lucas nos revela que tal homem se levantou para tentar a Jesus, para provar a Jesus. Sabe, aquele tipo de pessoa que te faz uma pergunta e já sabe da resposta e te pergunta apenas para te provar? Existem muitas dessas pessoas por aí, não é verdade? E ainda existem aquelas pessoas que aproveitam o momento certo, a hora certa, de te fazer uma pergunta, de abordar um determinado assunto, simplesmente para iniciar um debate, para querer demonstrar conhecimento. Meu amado, minha amada, a partir do momento que vocês perceberem isso, não entrem nesse tipo de questão, porque não vai alimentar a sua fé, não vai edificar a sua vida em nada, nem edificar a vida daqueles que estarão ouvindo. Sabe qual foi a orientação do apóstolo Paulo para Tito? Ele disse: não entre em questões loucas, nem em genealogias, nem em contendas, nem em debates acerca da lei, que não serve para nada, é inútil.
Então não vale a pena, meu amado, entrar em determinados tipos de debate que não vai acrescentar a sua fé, que não vai alimentar, edificar a sua vida. Não vale a pena. Quando Jesus ele ouviu aquela pergunta, e que tal pergunta veio de um doutor da lei, de uma pessoa que já sabia da resposta, então Jesus ele disse: o que é que está escrito na lei? Como lei? Então o doutor da lei respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele já sabia qual deveria ser a sua conduta diante do Senhor. Então Jesus disse para este homem: faça isso e viverá. Ou seja, você já sabe da resposta, então faça, então obedeça. Porém, aquele homem ele nos faz mais uma revelação. Para querer se justificar, ele diz: e quem é o meu próximo? Então aquele homem nos mostra que ele era um perito da lei. Ele conhecia, entendia, sabia o que na lei estava escrito. No entanto, ele não cumpria. No entanto, ele não obedecia. Sabe aquelas pessoas que têm entendimento, que têm conhecimento, que ensina, que prega, mas não vive aquilo que está ensinando, não vive aquilo que está pregando. Foi então que Jesus ele conta uma parábola de um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó e que caiu nas mãos dos salteadores. Foi roubado, foi ferido, foi espancado e deixado quase morto, caído naquele caminho. Naquele mesmo caminho passou um sacerdote que viu aquele homem ferido, viu aquele homem sangrando, viu que ele ainda estava vivo, porém prosseguiu seu caminho, passou pelo outro lado e não socorreu aquele homem. Da mesma maneira, pelo mesmo caminho, vinha um levita, passou um levita, que agiu da mesma maneira que o sacerdote. Viu o homem ferido, sangrando, quase morto, mas não o socorreu. Sabe, a figura de um sacerdote, de um levita, nesta parábola contada por Jesus, torna ainda mais impactante. Eu creio que aqueles que ouviram essa parábola ficaram atônitos acerca da ação do sacerdote e do levita. Porque quando nós falamos de um sacerdote, quando nós falamos de um levita, nós nos lembramos de pessoas que estão diretamente envolvidas no culto ao Senhor. Nós nos lembramos de pessoas que estão diretamente envolvidas na adoração ao Senhor. Um oferecendo sacrifícios, queimando incenso, sendo representante de Deus diante do povo. O outro faz parte daqueles que servem ao Senhor no templo, como porteiro, como cantor, como aqueles que estão diretamente envolvidos na organização do templo do Senhor. Então são pessoas que passam a imagem de que são fiéis ao Senhor. São pessoas cujo exemplo deve ser seguido, cujo exemplo deve servir como espelho para as outras pessoas. Ao mencionar um sacerdote e um levita nesta parábola, eu creio que aqueles que ali estavam esperavam que ao menos um deles expressasse um sentimento de misericórdia. O sacerdote e o levita estavam cumprindo com seus papéis no templo do Senhor, mas estavam deixando de lado o mais importante, pois ali estava uma vida que estava caída, ferida, quase morta, mas não estava tendo valor algum. Quantos não estão agindo do mesmo jeito que o sacerdote, não estão agindo do mesmo jeito que o levita? Está cumprindo com o seu papel no templo, está cumprindo com o seu papel de religioso, mas está deixando de lado aqueles que estão no mesmo caminho. Alguns que estão caídos, outros que estão feridos, outros que estão à beira da morte. Mas a semelhança do levita, a semelhança do sacerdote, estão prosseguindo com os seus caminhos. Alguns estão oferecendo ao Senhor os seus sacrifícios,
outros, como o levita, estão entoando louvores como quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, mas está vivendo na prática o cada um por si. O sacerdote e o levita não ajudou aquele homem, não é porque eles não tinham como ajudar, era porque estava faltando no coração de ambos misericórdia. Estava faltando no coração de ambos o verdadeiro amor. É quando entra em cena nesta parábola contada pelo Senhor Jesus, o samaritano. E veja que Jesus usa alguém que era visto, que era odiado, que era detestado, que era visto como imundo, como impuro pelos outros, como exemplo de verdadeiro amor, como exemplo de uma verdadeira misericórdia, que quando viu aquele homem caído, ferido, à beira da morte, não pensou duas vezes para socorrê-lo. Aplicou vinho, aplicou azeite, enfaixou as suas feridas, o colocou em seu animal e levou para a estalagem. E orientou ao hospedeiro que cuidasse dele e que se ele fizesse alguma despesa a mais, quando o samaritano voltasse, ele disse: eu pagarei. O amor que estava faltando no sacerdote e no levita havia no samaritano. Meu amado, minha amada, nós não podemos dizer que amamos a Deus e honrá-lo apenas com palavras. Certa vez o apóstolo João lhe disse que quem tiver bem neste mundo e ver o seu irmão necessitado e cerrar o seu coração, nele não está o amor de Deus. Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e por verdade. Porque nisso conhecemos que estamos na verdade e que nele está seguro o nosso coração. Aqueles que não têm compaixão, aqueles cujo coração não há o verdadeiro amor, não há a verdadeira misericórdia, as mãos sempre estarão vazias e nunca estarão prontos para abençoar. Mas aqueles cujo coração habita a verdadeira misericórdia, cujo coração habita o verdadeiro amor, as mãos estarão sempre preparadas para abençoar aqueles que estão caídos, aqueles que estão feridos, aqueles que estão necessitando. No final da parábola, Jesus pergunta ao doutor da lei: quem lhe parece ser o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele prontamente respondeu: aquele que usou de misericórdia. Na história que está sendo escrita em nossa vida, quem nós estamos sendo para aqueles que estão no mesmo caminho que nós? Estamos sendo para eles como os assaltantes, como o sacerdote, como o levita ou como o samaritano? Que o teu coração esteja cheio da verdadeira misericórdia, do verdadeiro amor. E para com aqueles que estão andando no mesmo caminho que você esteja para ele como um bom samaritano.